Você por estar aqui num meio de semana, uma semana bastante intensa. Ontem nós tivemos aqui o Max Lucado, né, que foi uma bênção. Quantos estiveram aqui ontem com a gente? Só para a gente ter uma ideia, bastante gente, né? Valeu a pena, não valeu? Foi muito bom, graças a Deus, né, por aquilo que a gente pôde ver juntos. E também agradeço muitos dos líderes que estão aqui, que trouxeram as suas células, ou então suspenderam o trabalho das suas células para a gente poder fazer esse encontro doutrinário. De tempos em tempos a gente faz um encontro desse para pegar alguns aspectos práticos da nossa doutrina, que à luz do que vocês, líderes de células, líderes da igreja, nos informam, que têm sentido dificuldades no meio do povo de Deus ou dúvidas, para a gente fazer um esclarecimento mais pontual e fornecer material para vocês poderem ministrar na vida de outros, tá? Para quem chegou atrasado, todo o material que a gente vai estar falando aqui hoje, a partir de amanhã vai estar disponibilizado na internet, tanto o texto do estudo, quanto o arquivo em PowerPoint, se vocês quiserem usar e repassar esse material. O que nos levou a trabalhar esse tema? De tempos em tempos na vida da igreja, você tem grupos que vão se infiltrando e tentando dissuadir, não é? Ou mostrar para a gente, ou tentar dizer para a gente que a maneira como nós adoramos a Deus e celebramos no domingo o nosso culto, como a maioria das igrejas cristãs, é algo, vamos dizer assim, que é uma adaptação do paganismo ao cristianismo. Isso acontece desde o tempo do apóstolo Paulo, a gente vai ver isso quando ele escreveu o livro de Gálatas. Mas continua acontecendo nesses tempos. E recentemente a nossa igreja perdeu alguns líderes que, como líderes da igreja, se sentiram na sua consciência de que estavam praticando algo pecaminoso em cultuar a Deus no domingo, e foram para uma determinada grupo religioso que celebra a Deus no sábado e guarda alguns princípios judaicos da lei. Por isso, não é? E por outras informações que a gente recebeu de outras pessoas que estavam sendo aliciadas, nós entendemos que seria interessante dar um esclarecimento à liderança, instrumentar a liderança, para que vocês pudessem ministrar na vida de outras pessoas, na medida em que vocês têm um contato pessoal com o povo de Deus que faz parte dessa igreja, como líderes que são do ministério. A grande maioria aqui é líder de célula, professor da escola dominical, diáconos da igreja, pessoas que estão à frente de liderança e que precisam estar instrumentados para a gente poder trabalhar. Então vocês vão poder ter todo o material escrito, tá? Aqui a gente vai ter uma exposição, vai abrir para perguntas, para a gente poder fazer um bate-bola legal aqui, tá? Mas a ideia é que você saia daqui com alguns instrumentos para poder trabalhar, tá bom? Podemos orar por isso, tá? Antes da gente orar, só lembrar uma coisa: a gente está tendo um surto, não é, de gripe, e todo mundo está muito preocupado com isso. Isso é motivo de oração. A gente já teve mortes aqui no Paraná, tem muita gente internada por causa desse surto de gripe. As autoridades não sabem muito como deter esse processo. As informações da OMS é de que até o ano que vem, nessa data, 1/3 da população do mundo terá sido infectada com o vírus e passará por essa gripe, tá? Então a gente não tem muita coisa para fazer, mas tem alguma que a gente pode fazer. Então, a partir de hoje, lá na entrada de todas as dependências da igreja, a gente está colocando álcool, tá? Para você, ao entrar aqui, colocar o álcool na sua mão, esfregar, não é? E pelo menos dos veículos de transmissão a gente cuidar. Eu sei que é muito pobre ainda diante do que está acontecendo, mas é o que dá para ser feito. Não adianta a gente pôr máscara, a gente já sabe disso, você tem ouvido, quem tem que pôr máscara é quem está doente, não é?
Então a gente pede que quem esteja com sintomas de gripe fique em casa, né? Ainda que a gente saiba que um terço da população ao longo desse ano vai viver essa experiência. Eu vou dizer com muita franqueza, tá? Eu não estou com medo e não estou desesperado, tá? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho a minha parte daquilo do que eu preciso fazer, mas eu sei que Deus é fiel e ninguém vai antes da hora, não é? Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida. Agora, o que é nossa parte, nós vamos fazer. Nós vamos ter uma reunião orientando especialmente os nossos voluntários com crianças, no procedimento, nos cuidados, na asepsia e assim por diante. Mas lembrando das limitações que qualquer grupo social está tendo hoje, não é? Diante dessa realidade. Lá na sua empresa eles não sabem muito bem como vão fazer, e nem as autoridades sabem muito bem como fazer, porque é uma situação que a gente está vivendo e não tem o que fazer diante disso. Queridos, eu queria orar com vocês e a gente começar a estudar, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse povo tão precioso que está aqui no meio de uma semana fria, depois de uma jornada de trabalho intensa, com o propósito, Senhor, de aperfeiçoar-se na Tua palavra para poder ministrar na vida de outros. Ajuda-nos, Senhor, a como Teu povo, como ministros do Senhor, como líderes, a sermos instrumentos do Teu amor e da Tua graça, na orientação, Pai, no esclarecimento das Escrituras Sagradas. E ajuda-nos agora, Pai, se há dúvidas no nosso coração, que o Teu Espírito nos ajude a entender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu queria começar com um testemunho. Na minha fase de juventude, final de adolescência, eu tive muitas dúvidas sobre esse assunto. E durante um ano eu estudei com duas pessoas que eram líderes de uma outra denominação evangélica que guarda o sábado. Durante um ano, todo sábado eu me reunia com esse povo, tá? E esse povo então tentava passar aquilo que eles acreditavam na palavra de Deus, da palavra de Deus para mim. E eu tive que fazer um trabalho interior muito grande de desenvolver uma consciência própria se eu devia cultuar a Deus no sábado ou no domingo. E aquilo que eu vou falar com vocês é fruto desse processo, né, que começou lá na juventude, lá na adolescência e que continua até hoje. Então, se hoje eu cultuo a Deus no domingo, eu o cultuo com toda a paz e certeza que estou fazendo o meu melhor para o Senhor Jesus e que essa é a vontade dele, tá? E queria dizer por quê para você. A primeira coisa para a gente começar a estudar esse texto vem do sentido do verbo, da palavra hebraica, de onde vem a palavra sábado para nós, que é Shabat. Essa palavra Shabat, ela é um verbo, tá? Na língua hebraica, e ela é traduzida, esse verbo é traduzido de várias formas no Velho Testamento. Por exemplo, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 12, a palavra Shabat aparece nesse texto, e ela tem o sentido de cessar. Está lá o texto, ó. E cessou o maná no dia seguinte. Essa palavra cessar que está lá é o verbo Shabat, tá? Aparece também, por exemplo, em Jeremias 7:34, onde vai falar, já foi para o outro. Jeremias 7:34 fala de cessar a arrogância. Agora entrou, né? E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, a palavra que vai surgir ali quando Deus termina a obra
da criação é o verbo Shabat, tá? E o texto traduzido aqui está assim: e havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia. Essa palavra descansar que está ali é Shabat, tá? Que pode ser traduzido cessou, terminou toda a obra, acabou, concluiu, parou. Essa é a ideia do verbo na língua hebraica, e ele é usado em outros textos como verbo, é a mesma palavrinha hebraica, tá? Significa então cessar, parar, interromper, fazer pausa e assim por diante, é o sentido do verbo. Por exemplo, Êxodo 5, versículos 4 e 5. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper as suas tarefas, parar do seu trabalho? Voltem ao trabalho. Essa é a palavra Shabat, tá? O termo nas escrituras tem um matiz determinado de repouso, descanso, cessar, parar, tá? E foi essa ideia que vai designar o dia seguinte aos 6 dias de trabalho que cada pessoa deve trabalhar. Êxodo 20, que é o texto da lei de Moisés, que fala sobre o sábado, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado, ou seja, é o repouso, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Esse é o texto do decálogo no 4º mandamento. Muito bem, é importante a gente entender o sentido, porque existem 2 aspectos da lei, tá? Um aspecto da lei nunca vai passar, que é aquilo que a gente chama um aspecto moral e ético da lei, é a vontade de Deus, e ela nunca passa, tá? E existe um outro aspecto da lei, que essa sim vai passar, que é o aspecto cerimonial da lei, tá? Então a gente tem a velha aliança, que é a aliança do povo judeu, que tem cerimônias dessa aliança. Estas cerimônias da aliança um dia vão passar, tá? Como de fato passaram. Ninguém mais pega um bodezinho, vai lá e sacrifica. Por quê? Esta cerimônia da lei passou, tá? Agora, os aspectos morais da lei não passam nunca. Não matarás, não vai passar nunca, tá? Então a gente precisa entender qual é o aspecto moral do 4º mandamento. O 4º mandamento diz claramente, tá? Trabalhe 6 dias e descanse 1. Esse é o aspecto moral que não vai passar na lei de Deus, tá claro? É interessante a gente entender isso, porque o apóstolo Paulo, por exemplo, no livro de Romanos, vai dizer que existe uma lei natural ditada pela consciência humana, e essa lei natural, ela vai existir independentemente de ter uma lei escrita, tá? E isso vai ser uma necessidade da vida humana. Então, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, dizem assim: de fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, e disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então o que Paulo está dizendo para a gente? Olha, a lei moral, tá? Essa lei não passa, e mesmo que alguém não tenha escrito a lei, ela foi impregnada por Deus na consciência. A gente tem que tomar cuidado, eu ia falar, né, no consciente coletivo, mas eu tenho que mexer aqui, não é? Na consciência do ser humano, tá?
E ele então sabe o que é bom, o que é mal. E ter que descansar, parar da atividade de trabalho, faz parte dessa consciência. Todo mundo sabe que se trabalhar direto, vai se consumir, tá? Então isso faz parte do contexto da lei moral. Quando a gente vai olhando para esse contexto, a gente vai descobrir, por exemplo, que o pecado existe antes da lei de Moisés ter dito que aquilo era pecado. Então é isso que Romanos 2:12 vai nos dizer: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Por quê? Porque é um princípio, esse princípio está lá na consciência humana de alguma maneira. Muito bem, nesse sentido existe uma lei positiva, divina, que é a explicitação da lei natural. E o decálogo, os 10 mandamentos, resume, sintetiza toda esta lei no seu aspecto moral. E esta lei sempre será vigente, desde a criação do homem até a eternidade, pois ela sempre existiu na sua forma natural, ou seja, na consciência humana, tá? O que está nos 10 mandamentos é aquilo que todo ser humano acredita, tá? Não mata, não rouba, não adultera. Puxa vida, está lá, faz parte da nossa vida. O quarto mandamento que está lá no decálogo, é um elo entre o direito natural de Deus e o direito natural do homem. Então o que vai acontecer aqui? Qual é a parte do homem nessa questão da lei natural, dessa lei que não passa? O homem trabalhe 6 dias, descanse, pare, repouse um dia. E qual é a parte de Deus? Nesse dia, que é o seu dia de descanso, você vai fazer uma consagração, vai fazer desse dia o dia do Senhor, o dia de Deus na sua vida, tá? E esse passa a ser um princípio moral que não vai passar em nenhum momento da história. Está claro isso? Está difícil? Está claro? Tem alguém que não está entendendo? Pastor, o senhor está me confundindo aqui. Está claro? Mais ou menos? Deu? Posso continuar? Tá? Se você achar que está difícil, me interrompe aí que eu volto para a gente poder trabalhar. Muito bem. Para você entender como isso é uma realidade, quando a gente olha para a história do descanso semanal é muito antiga, muito mais antiga do que a lei de Moisés. Por exemplo, os acadianos, tá? Já tinham um dia que eles chamavam de Shabatu, tá? E os acadianos eram um pouco muito antigo, anterior à lei mosaica, tá? Nós vamos ver nos antigos babilônios, que aconselhavam o seu governante a no dia do descanso não comer carne cozida em carvão, nem pão cozido debaixo de cinza. Eles já tinham lá os seus costumes. Os próprios teólogos judeus da época de Jesus, eles criaram normas, leis, regras, muitas delas, que tornaram o dia do descanso no dia do cansaço, de tanta lei que tinha, como um fardo de inúmeras proibições. Então era, por exemplo, no tempo de Jesus, era proibido o transporte de cargas, era proibida a compra, a venda de mercadorias, era proibida viagens, e eles tinham até um sistema interessante. Eles chegaram a elaborar uma lei dizendo quantos passos se podia caminhar no dia de sábado. Se você passasse disso, você quebrou o sábado. E eles diziam: você nunca pode caminhar mais do que 2.000 côvados, que seria aproximadamente 1.000 metros no dia de sábado, ou aproximadamente 2.000 passos. Era proibida, por exemplo, a preparação de alimentos, o atendimento médico só em caso de morte. Aí eu não sei para que atender, mas tudo bem, Daí a oposição dos fariseus a Jesus, quando ele curava no dia do repouso, porque só em caso extremo poderia ter algum atendimento. Um livro apócrifo chamado Livro dos Jubileus
no capítulo 1, versículos de 8 a 12, na literatura chamada extracanônica, menciona que até as relações sexuais, conjugais, entre marido e mulher, eram proibidas no dia do descanso. O negócio era sério. Os essênios iam além, e Joséfo fica estupefato, porque ele dizia que os essênios eram proibidos, no dia do descanso, de ir ao banheiro. Eu não sei como é que eles faziam, não é? A Mishnah, parte do Talmud, tem uma lista de 39 proibições, nascidas de uma casuística tão sutil, que transformavam o sagrado repouso num peso insuportável. Para que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem um aspecto que vai começar a ser agregado naquilo que é o decálogo, que eu vou chamar de lei cerimonial. Então existe uma lei moral que não vai passar nunca. Trabalha 6 dias, descansa 1, e nesse 1 que você descansa, é dia que você consagra ao Senhor. Não vai passar nunca. Mas todos os aspectos que vão dizer para você quais são as cerimônias que você vai cumprir nesse dia, de que jeito você vai cumprir, de que maneira você vai cumprir, já não fazem parte mais da lei moral, mas passam a fazer parte daquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que fazem parte do contexto das cerimônias da antiga aliança. E é isso que eu queria mostrar para você agora. Então o princípio moral nós já vimos, tá? E agora vai começar a entrar essa ideia do princípio cerimonial. Moral, 6 dias de trabalho, 1 de descanso, e nesse dia consagra ao Senhor. E o princípio cerimonial que começa a ser agregado. Então, o dia de sábado, como o 7º da semana, vai ser o primeiro elemento cerimonial a ser incluído nessa questão. Então, guardar exatamente o 7º dia foi o primeiro elemento cerimonial. E esse primeiro elemento cerimonial, ele vai aparecer na Bíblia como um sinal distintivo da aliança que Deus tem ou tinha com o povo judeu, da mesma maneira como a circuncisão era um sinal da aliança, distintivo da aliança com o povo judeu. Tá? Por que que o cristão não circuncida os seus filhos? Pela mesma razão, porque ele não guarda o sábado. Porque esta era uma cerimônia da antiga aliança. A Bíblia diz que nós estamos agora debaixo de uma nova aliança. E já que é uma nova aliança, existem novas cerimônias distintivas dessa nova aliança. Não vou circuncidar os meus filhos, não é? Quais são então as novas cerimônias? O batismo, a ceia, o culto comunitário, a oferta da vida nos seus dons e talentos sobre o altar de Deus e assim por diante. Depois a gente vai olhar com mais detalhes, mas só para você entender o princípio que está caminhando. Então vamos ver se o que eu estou falando é verdade. Êxodo 31, versículos 12 em diante, diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo, e aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. E quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra,
e no sétimo dia ele não trabalhou e descansou. Então o texto é bem claro. Este é um sinal de uma aliança que Deus fez com Israel, que a gente chama do primeiro pacto, ou da primeira aliança. Êxodo capítulo 20 vai dizer, melhor, Ezequiel capítulo 20 vai dizer: eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados, como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. E aí vai o texto. Deuteronômio 5,15 diz: lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com um braço forte, e por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Bom, aí o cerimonial começa a virar litúrgico, ou seja, quando eu tenho uma cerimônia, eu começo a praticar essa cerimônia no contexto da forma e do conteúdo do culto. E aí então vai aparecer em Isaías capítulo 1, versículos 12 e 13, ir ao santuário no dia de sábado, não é? A visita do profeta no dia de sábado, 2 Reis 4, 23, a Santa Assembleia, a convocação do povo de Deus acontecia num sábado, Levítico 23, 3, os sacrifícios no templo aconteciam no sábado, Números 28, 9 e 10, a renovação dos pães da proposição, Levítico 24, 8, 1 Crônicas 9, 32. Então, começou a ser caracterizado como é que a cerimônia do dia de sábado deveria ser praticada. Você guarda o sétimo dia, tá? E você acrescenta nesse dia as ações que devem ser feitas no dia litúrgico do sábado. Tá claro isso? Tá? Lei moral, lei cerimonial. Primeiro aspecto da lei cerimonial, o sétimo dia. Mas não foi o único aspecto. Aí você tem uma série de regras que você vai cumprir no dia de sábado, que fazem parte da cerimônia de celebração daquela lei que é da aliança com Israel. Muito bem. E por que então parou o sábado? Então vamos lá. O sábado, como cerimônia da lei, era somente uma sombra de uma realidade futura que tomaria forma em Cristo Jesus. Então é interessante saber que a Bíblia, o Novo Testamento, vai nos dizer que todas as cerimônias da lei, elas eram um símbolo, um ícone, uma gravura que apontava para um futuro, e que naquele futuro coisas diferentes da graça se concretizariam. Então aqueles eram como que ícones ou símbolos do que ia acontecer no futuro. Por exemplo, toda vez que na cerimônia da lei no passado, você ia ao culto, tá? Você tinha que levar um animal. Você ia ao templo e levava um animalzinho. Podia ser uma rolinha, uma pomba, depende se você tinha grana ou não tinha, tá? Mas podia ser, de preferência, um carneirinho. E aí o que você fazia? Se você foi prestar culto e foi ao templo no dia de sábado, você levava o carneirinho para o sacerdote. O sacerdote matava o carneirinho, a rolinha, a pombinha, tanto faz. Para quê? Para dizer para você que o salário do pecado é a morte. Você botava a mão na cabeça do bichinho e simbolicamente você transferia os seus pecados para ele e ele morria no teu lugar. O que essa cerimônia da lei cerimonial, essa é uma lei cerimonial, o que essa cerimônia da lei estava dizendo como sombra a respeito do futuro? O salário do pecado é a morte, e um dia eu, o Deus Todo-Poderoso, vou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que você não precisa mais matar o carneirinho quando vai adorar a Deus?
porque Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, fez uma nova aliança com você, e Ele tomou o seu lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus, Ele tomou o seu lugar. E agora, o que é que você oferece no altar de Deus? Romanos 12:1 vai dizer que você vai se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu agora me entrego ao Senhor e me coloco no altar. Uma nova aliança, uma nova cerimônia. As velhas cerimônias eram sombra das novas realidades que Deus traria. A mesma coisa vai acontecer com o sábado. Mas olha só isso na Bíblia, Hebreus 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra, exatamente essa palavra, dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Toda cerimônia é uma sombra. E aí, quais são as cerimônias da lei que, como sombra, deixariam de existir um dia? Porque uma nova realidade seria mostrada. Então a gente precisa ler o Velho Testamento. Levítico capítulo 23, verso 2, vai nos dar uma lista de cerimônias. Tem aí, será? Acho que não. Eu esqueci de passar isso para eles. Abra sua Bíblia aí, tá? Agora, você trouxe a Bíblia? Trouxe? Então vamos ver. Levítico 23, verso 2. Vergonha. Hoje eu vim preparado, viu? Muito bem. Diz assim a Bíblia, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Presta atenção no que está no versículo 2. Ele está dizendo: estas são as minhas festas fixas, que vocês vão proclamar como reunião sagrada. Numa outra tradução vai dizer assim: estas são as cerimônias sagradas, que faziam parte da antiga aliança. Por que eu estou dizendo isso? Existem alguns grupos religiosos que dizem o seguinte: o sábado do sétimo dia, do jeito que ele era celebrado no tempo dos judeus, por ser parte do decálogo, é uma lei moral e não passa. Não é uma cerimônia da lei. Bom, a única pessoa que pode dizer se é ou não é uma cerimônia, porque as cerimônias, a lei cerimonial passou, porque Jesus a transformou, é a Bíblia. Então nós estamos lendo o texto que diz quais são as cerimônias. Você concorda comigo? E Levítico 23, 2 está dizendo: estas são as cerimônias sagradas. Quais são elas? Agora vai para o verso 3. Olha o que diz aí o verso 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. A prática de se guardar o 7º dia como o dia do cumprimento da lei moral é incluída na lista das cerimônias da antiga aliança. A lei moral não passa. 6 dias trabalha, 1 dia descansa e dedica ao Senhor. Qual é a lei cerimonial? O 7º dia. Mas ele não para aqui, ele vai continuar. E aí no versículos 4 e 5 ele vai dizer: a Páscoa judaica, não a Páscoa cristã, aquela de comer o pão sem fermento, com ervas amargas, e contar a história do povo de Israel da saída do Egito, com aquelas perguntas que fazem parte da cerimônia dos judeus, que nós hoje não praticamos, mas praticamos o quê? A Páscoa
cristã. E o que a gente celebra na Páscoa cristã? A ressurreição. Vocês conseguem perceber? A antiga aliança tinha uma Páscoa, a nova aliança tinha uma outra cerimônia. Tá claro? Tá? Outra coisa que vai aparecer aqui nesse mesmo texto, a festa das primícias. Tá? Nos versículos 9 a 22, vai dizer que todo primeiro fruto que nasce em qualquer árvore, até no quintal da sua casa, você tinha que tirar de lá e colocar na mesa do Senhor. A gente não tem praticado isso. Por quê? Fazia parte de uma antiga aliança. Tá? Que mais que a gente vai ver aqui nesse texto? A festa dos tabernáculos. Uma semana por ano, eles iam morar em cabanas. Nós não celebramos a festa do tabernáculo, tá? A não ser que você seja gaúcho e seja a semana farroupilha, né? Aí então você vai para o parque e aí mora em cabana feita de galho de árvore durante uma semana, né? É a festa dos tabernáculos gauchesca, né? Mas nós não moramos em cabanas uma semana. Por quê? Porque este era uma cerimônia da antiga aliança. Está claro isso? Tá? Que mais que era ainda da antiga aliança? O dia da expiação dos pecados, Yom Kippur, tá? E assim por diante. Agora, a Bíblia vai nos falar que chegaria um momento na história em que o sábado do sétimo dia cessaria. E é uma profecia no Antigo Testamento. E ela se encontra em Oséias capítulo 2, versículo 11, onde a Bíblia diz assim: acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. É uma profecia que chegaria um momento na história em que estas cerimônias da antiga aliança cessariam. Muito bem. E essa profecia se cumpriu. Colossenses capítulo 2, versículo 17 diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Lembra que judeu não comia carne de porco, não é? Não fazia uma série de coisas. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou do quê? Dos dias de sábado. Estas coisas, inclusive o sábado, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, quais são os argumentos que a gente está levantando aqui? O sétimo dia, o sábado do sétimo dia, é um sinal da aliança entre Deus e Israel. Um símbolo, uma cerimônia da velha aliança. Todas as festas cerimoniais judaicas, inclusive o sábado, são sombras das coisas futuras, do melhor concerto que Jesus Cristo é o mediador e que está confirmado em melhores promessas. Isso está escrito em Hebreus 8, verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Está claro isso? É interessante o comentário de Êxodo 31, 16. Os israelitas terão que guardar o sábado, e eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Esse era o ensino. Isso será um sinal perpétuo
entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Muito bem. Por que eu li de novo esse texto? Porque alguns de seitas, de denominações que guardam o sábado, dizem assim: mas pastor, o senhor está cometendo um equívoco, porque a Bíblia diz que essa é uma aliança perpétua, e se é perpétua, não tem fim, tá? Muito bem. O que a Bíblia está dizendo é que este seria um sinal daquela aliança enquanto ela durasse. É perpétua enquanto durar aquela aliança. E que era um sinal para aquele povo que tinha sido designado para isso. Tanto é verdade que as mesmas pessoas que argumentam isso, eles não prestam atenção das outras cerimônias chamadas perpétuas também no Velho Testamento, e que eles também não praticam. Por exemplo, em Êxodo 12, versículos 14 a 24, a Páscoa dos judeus era considerada uma cerimônia perpétua. A cerimônia dos pães asmos, em Êxodo 12, 17, era dita também perpétua. O dia da celebração de Pentecostes, que não era descido do Espírito Santo, tá? Era a festividade da colheita, de gratidão a Deus pela colheita, em Levítico 23, 41, era considerada cerimônia perpétua. O dia da expiação era cerimônia perpétua. O sacerdócio araônico, ter um sacerdote da família de Arão, tá? Esse sacerdócio era considerado perpétuo, mas não tem. O ministério dos levitas, uma tribo separada, era perpétuo. O toque das trombetas era perpétuo. A expiação do pecado através do sacrifício de animais, em Levítico 6, 17 e 18, era uma cerimônia perpétua. O ritual dos sábados, com os seus holocaustos, em Levítico 24, versículos 8 e 9, era uma cerimônia perpétua. Ora, o que é isso? Tudo isto era perpétuo de acordo com a vigência do antigo pacto. Mudou o pacto, mudaram as cerimônias. Isso é importante a gente entender, tá? Então, isso aqui é uma aliança entre o povo de Israel e esse é o pacto que eu fiz com eles. Há uma nova aliança, há novas cerimônias. Só isso. Qual foi o ensino de Jesus sobre isso? Já estou caminhando para o final, vocês já devem estar cansados de me ouvir aqui, né? Que eu queria depois abrir para perguntas. Qual foi o ensino de Jesus? No início do ministério de Jesus, você vai lembrar nos evangelhos, que Jesus foi perseguido pelos fariseus por não cumprir o sábado segundo os preceitos judaicos. E ele mesmo expressou que o sábado, Shabat, cessação, descanso, interrupção, foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Esse descanso era uma necessidade humana e um tempo para restauração, reflexão e adoração. E então Jesus vai dizer isso em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa de quem? Do homem. E não o homem por causa do sábado. Ou seja, vamos conversar aqui, né? Jesus está ouvindo os fariseus buzinarem no ouvido deles. Vocês não entenderam nada? Vocês estão invertendo a prioridade. É que nem aquela história do carro, né? Tem pessoas que não entendem que o carro foi feito para servi-lo. E eles ficam servindo o carro, lavando e polindo 50 vezes por semana. E ai de quem pisar, né? Já viu essa situação de carro assim? Tá? Então, o carro foi feito para servir a família e não a família para servir não o sábado, o carro, né? E Jesus estava dizendo a mesma coisa. Quem veio para servir o quê? Tá? E aí então fica bem claro. Agora, qual foi a prática da igreja cristã com relação a isso? Então a gente precisa entender o seguinte: no início do cristianismo, o cristianismo foi considerado como uma seita judaica. No texto precisa corrigir, ajuda aí lá embaixo aí, corrige. Uma seita judaica.
E muitos cristãos de então guardavam o sábado e praticavam as outras cerimônias judaicas. Faziam sacrifícios, levavam os animaizinhos, tudo como era antes. Ainda que tivessem as suas reuniões cristãs no primeiro dia da semana, no domingo. Porque os dois fatos mais marcantes da fé cristã haviam acontecido no primeiro dia da semana. Por que os cristãos começaram? Só um segundinho. Por que os cristãos começaram a celebrar o culto cristão no domingo? Aconteceram dois fatos tremendamente marcantes na história do cristianismo no primeiro dia da semana. O primeiro fato foi a ressurreição de Jesus. Os evangelhos dizem que no primeiro dia da semana, não é? Jesus ressuscitou. O segundo fato foi o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes era depois de 7 sábados, 7 vezes 7, 49, mais um dia, 50, tá? Isso vai dar domingo, tá? E justamente no dia de Pentecostes, no domingo, o Espírito Santo desceu. Então eles iam, no começo do cristianismo, para o templo, para fazer e praticar as cerimônias judaicas. E no primeiro dia da semana se reuniam em casa, para o partir dos pães, para a oração, tá? Para a celebração da ceia do Senhor, para viver a comunhão, para compartilhar os dons do Espírito e assim por diante. Então eles ficaram num período de tempo entre estas duas práticas. Tanto isso é verdade que você pode encontrar isso no Novo Testamento, tá? E aí você vai encontrar o seguinte, por exemplo, uma das pessoas que mais vai trabalhar esse conceito de o sábado, ninguém tem que ficar perturbando você por causa do sábado, etc., dia do Senhor, etc., é Paulo. Agora, se você abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 18, versículo 18, e depois Atos, capítulo 21, você vai levar um susto. Olha só o que está acontecendo. Diz assim a Bíblia, tá? Paulo tendo ficado ali, Atos 18, 18, tá? Paulo tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. Qual é o voto? O voto do nazireado. Cortava cabelo, tá? Deixava depois ele crescer, mas cortava, ficava com ele carequinha, não bebia vinho, e ele estava cumprindo um voto da cerimônia judaica. Agora, o pior vem no 21. Isso aqui já me deu tanto nó na cabeça, eu li isso aqui e não entendia, tá? Olha só, versículos 24 em diante. Toma estes contigo, santifica-te com eles, e faze por eles as despesas para que rapem a cabeça, e saberão todos que é falso aquilo que tem sido informado a teu respeito, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. E então Paulo, no dia seguinte, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles, entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a favor de cada um deles a respectiva oferta. Ou seja, ele foi lá e levou um animalzinho para morrer. E eu ficava dizendo, mas o Paulo já não sabia que Jesus morreu na cruz, que não precisa mais. Então, mas lembra, eles estão nesse período, entre as duas coisas estão acontecendo, e essa doutrina está sendo formada, e o Espírito Santo está ajudando-os nesse processo. Aí,
Como é que eu tenho certeza que eles também, além de ir no sábado no templo, no começo da igreja, eles celebravam o domingo de casa em casa? Porque está na Bíblia. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque a igreja estava reunida, gente. Cada um de vós põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então tira a oferta no próximo domingo. É isso que ele está falando. Por quê? Porque o povo estava reunido. Agora, houve um momento na história em que se separou a prática do cristianismo como uma seita judaica, tá? E houve duas situações promovidas por Deus na história, para que a gente pudesse entender, e os próprios discípulos, os próprios apóstolos pudessem entender agora os fatos da nova aliança. Quais foram essas duas realidades que aconteceram na história? Dois fatos, para que as cerimônias judaicas cessassem, tá? Primeiro fato: começaram a se converter não judeus. E se você lembrar, no livro de Atos, a grande pergunta é: não judeu pode ser crente? Será que ele não tem que ser primeiro judeu, ser circuncidado, cumprir toda a lei, fazer tudo como a gente faz, para depois virar um cristão? Tá? E aí, quando chega a Atos capítulo 15, há um concílio da igreja, há uma reunião dos líderes, dos apóstolos. Eles chegam à decisão: olha, não precisa ser judeu para ser cristão. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Você vai encontrar na Bíblia como foram as etapas, o que aconteceu nessas etapas. Mas a principal causa foi que antes de qualquer cerimônia, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que se convertiam de uma maneira tão intensa, igualzinho o que tinha acontecido com os judeus no dia de Pentecostes. E eles disseram assim: como é que nós podemos negar o batismo para essa gente, se Deus fez com eles exatamente como tinha feito conosco? Deus deu um nó na cabeça dos judeus daquele tempo, inclusive dos apóstolos. E aí eles chegam à conclusão de que não precisa seguir toda a lei judaica, só precisa ter Jesus no coração. E o que vai acontecer com a igreja gentílica? Ela vai se reunir só no domingo, porque ela não tinha o costume do sábado. Já que o primeiro dia da semana era o dia que eles partiam o pão, celebravam Jesus, falavam as suas orações e assim por diante. Segundo fato que vai acontecer na história, tremendo, de Deus, para dizer para a igreja que ela não precisava cumprir todas as cerimônias da lei, inclusive o sábado do sétimo dia, tá? Segunda coisa, chega o general Tito e toma a cidade de Jerusalém e destrói o templo. E agora todos os judeus, não somente os cristãos judeus, têm um dilema: o que é que nós vamos fazer? Porque todas as cerimônias da lei, as principais cerimônias da lei, os sacrifícios especialmente, não podem ser feitos em nenhum lugar a não ser no templo. E Deus, para dizer que cessou, porque Jesus já cumpriu, já fez, Ele tomou a providência de destruir o templo. Está claro isso? E a partir daí, a
cristandade, os cristãos, inclusive, tá? Grande parte dos judeus cristãos vai começar a servir a Deus somente no domingo. Porém, vai existir no meio da igreja, nesse período de tensão, nesse período em que esses dois fatos estão acontecendo ou estão para acontecer. Por exemplo, a destruição do templo vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, cerca de 30 e poucos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, tá? Então significa que houve um período de transição de mais ou menos 30 anos. Tá? Que os evangelhos, ou melhor, que os livros do Novo Testamento vão revelar isso, mostrar isso para a gente, tá? Nesse período vai haver uma tensão. E se você lembrar, você vai lembrar que Paulo sofria perseguição de cristãos judeus, que ele chamava de judaizantes. E ele vai escrever o livro de Gálatas, porque apesar da igreja ter decidido numa assembleia que os gentios não precisavam cumprir toda a lei, vinham esses judaizantes, a maior parte deles convertidos do farisaísmo, e trazendo as ideias de fariseu na cabeça, perseguiam Paulo e iam às comunidades onde ele pregava o evangelho, tá? E diziam: está tudo errado, tem que começar de novo, vamos circuncidar, vamos guardar o sábado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí Paulo escreve cartas muito fortes contra essas pessoas, porque eles estão aviltando aquilo que a palavra, aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. Gálatas 2, versículos 3, 4 e 6 dizem assim: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele está falando, quando eu fui para Jerusalém, falei com o Tiagão lá, era o pastor, né? E irmão do Senhor Jesus, ele me estendeu a destra da comunhão, me recebeu, e estava lá Tito, lá que era grego, e ele não mandou circuncidar Tito. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ele diz assim: eu fui lá, conversei com eles, está tudo bem, agora ele vem aqui atrás perturbar a minha paciência, eu vou bater de frente. É isso que ele está falando. Gálatas 3 diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por causa das obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos? Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão, aquele pois que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Isso, o que vocês não estão vendo? Deus está trabalhando, para com isso. Gálatas 5, verso 1: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. 2 Coríntios 3 diz assim: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu
não lhe sendo revelado que Cristo, que em Cristo é ele abolido. Ele está falando das cerimônias da lei. Colossenses 2, 13, 14, 15, 16, 17. Esse texto é chave, gente. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. O que ele está dizendo é o seguinte: olha a obra que Jesus fez. Ele perdoou os pecados, ele despojou o poder de Satanás, triunfou sobre eles. E aí vem a conclusão. Olha a conclusão, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer. Está comendo carne de porco, pelo beber, por causa de dias de festa. Você não está celebrando a Páscoa judaica, da lua nova, ou de o quê? Por quê? São sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2:20 diz: se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, se você morreu com Cristo, quanto às práticas do mundo, tá? Por que vocês se sujeitam ainda a ordenanças como se vocês vivessem no mundo? Ele está dizendo, você está trocando de escravidão, para com isso, tá? Para concluir, por esses fatos, é que nos tempos do Apocalipse, que foi escrito no ano 90, entre o ano 90 e 100, depois de Cristo, o domingo, primeiro dia da semana, passa a ser chamado pela igreja cristã de o dia do Senhor. De onde vem o termo domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor. Apocalipse 1:10 diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Já era o jeito que eles chamavam. E ouvi por detrás de mim uma grande voz como a de trombeta. Dia do Senhor está expresso no grego, no caso dativo, tá? Te Kyriak Hemera. É isso aqui em grego, tá? E algumas pessoas dizem, não, o dia do Senhor não é o domingo. Ele está falando que ele foi arrebatado em espírito no sábado. Só que tem um problema. Te Kyriak Hemera é o nome do dia da semana, domingo, na língua grega, desde aquele tempo até hoje. E o que vai acontecer? Do grego vai se passar para o latim, tá? E eu não sei falar latim, então se eu falar errado me perdoe, tá? Dies Dominica, eu acho que é assim, não sei se é, tá? E dali para o português, domingo. O Dominica, tá? O dies, quer dizer dia, Dominica, do Senhor. E para o português vai passar domingo, do Senhor, tá? Então, o dia do Senhor passa a ser o nome que eles vão dar ao dia que eles celebram Jesus. Por quê? Eles chamavam Jesus do quê? O Senhor. Eles não diziam o Senhor nem para César. Morriam. Porque Jesus era o único Senhor da vida deles. Concluindo, depois esse material está à disposição na internet. E aqui eu não vou ter tempo de falar, mas tem toda uma parte da história da igreja. Tá? Eu acho que é mais importante a gente trabalhar os textos bíblicos. Eu só vou ler um fato aqui da história da igreja.
mas tem mais 8 páginas aqui de história da igreja, desde o ano 100 em diante, onde na história da igreja, nos documentos da história da igreja, a gente vai ver a igreja cristã celebrando o dia do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque algumas denominações vão dizer que há um único momento na história em que a igreja cristã começou a adorar no domingo foi quando Constantino oficializou a igreja católica. Não é verdade, tá? Porque a igreja cristã já praticava o primeiro dia da semana como dia de adoração desde o Novo Testamento. E a história da igreja vai mostrar isso. O que vai acontecer é que esse dia passa a ser um feriado, mas tem 300 anos de prática antes. E um feriado que tem nome, domingo. Que quer dizer o quê? A lei se tornou lei porque já existia a prática, tá? Só uma leitura, tá? Na verdade 2, uma de Justino Mártir e outra de Inácio. Justino Mártir viveu entre os anos 100 até 167. E ele diz assim: eis aqui como Justino, é um texto que eu citei do Manual Bíblico de Halle, que diz assim: eis aqui como Justino Mártir descreveu o culto primitivo dos cristãos. No domingo, há uma reunião de todos que moram nas cidades e vilas. Lê-se um trecho das memórias dos apóstolos e dos escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permita. Termina a leitura, o presidente num discurso admoesta e exorta a obediência dessas nobres palavras. Depois disso, todos nos levantamos e fazemos uma oração comum. E fim da oração, como descrevemos antes, pão e vinho e ação de graças por eles, de acordo com a sua capacidade. E a congregação responde: amém. E depois os elementos consagrados são distribuídos a cada um, e todos participam deles, e são levados pelos diáconos às casas dos ausentes. Os ricos e os de boa vontade contribuem conforme seu livre-arbítrio, e esta coleta é entregue ao presidente, que com ela atende a órfãos, viúvas, prisioneiros, estrangeiros e todos quantos estão em necessidade. Que dia que eles se reuniam? Domingo. Inácio no ano 100 depois de Cristo, diz assim: aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram a uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Aqui tem mais 8 páginas, depois você pode ler, tá? De textos da história que vão nos ajudar a entender que esta prática é uma prática que vem no seio da igreja, profetizada no Antigo Testamento, que não quebra o decálogo, porque a lei moral nunca passa, e a lei moral trabalha 6 dias, descansa 1, e nesse dia consagra esse dia ao Senhor. Está claro isso? Tá? Cansei, né? Eu queria ter um microfone aqui na frente, eu queria dar oportunidade para perguntas, tá? Se você tem alguma pergunta e se eu souber responder, a gente vai tentar trabalhar esse processo, tá? Para que a gente possa tirar as dúvidas e ajudar você como líder a tirar dúvidas de outras pessoas. Todo o material está disponível para você, você pode depois pesquisar, tem citações, essa parte da história, de onde eu tirei, que livro que tirei. A maioria nós tiramos da história eclesiástica de Eusébio, que é o primeiro livro de história da igreja que vai surgir, né, no contexto depois, vamos dizer assim, da instituição da Igreja de Cristo. E então muitos desses textos da história estão lá. Todos os textos bíblicos estão relacionados, aqueles que a gente leu, aqueles que a gente não leu, todos estão lá para você checar e conferir isso. Se você tem uma pergunta, vem para o microfone. Nossa, eu falei demais. Fala agora ou cala-se para sempre.
Podem vir, já faz uma fila aqui, porque assim a gente vai ganhando tempo. Pastor, boa noite. Eu fiquei bem convencido da questão do domingo, do sábado. Eu só não entendi bem esse peso de lei moral que o pastor falou para a nossa realidade hoje. Então, assim, chama a atenção que nenhum lugar no Novo Testamento enfatize que nós temos que guardar um dia para o Senhor. Também quando Jesus fala para aquele rapaz, mestre, que devo fazer para ele dar a vida eterna, ele fala vários mandamentos, mas ele não fala guarda um sábado. Isso é um pouco complicado, porque eu, por exemplo, eu trabalho em regime de escala muitas vezes, né? E isso já deu bastante trabalho para mim, até eu entender que o valor moral, eu não sei se eu estou certo nisso, era apenas de que o homem não pode trabalhar direto. Ele tem que ter uma pausa, mas que não necessariamente tem que ser num dia fixo ou que tem que ser sempre assim. A minha pergunta, assim, sendo mais clara: se você, por acaso, trabalhou num domingo, é uma coisa assim que você tem que pedir perdão para Deus? Tá bom. Né? Entendi. E eu vou fazer a segunda colocação. Se isso realmente é tão pesado, você também teria que pedir por não trabalhar 6 dias, o que raramente acontece, né? Poucas pessoas trabalham de segunda a sábado e folgam apenas um dia na semana. Ok, então vamos lá, a pergunta dele é bastante pertinente, fala. Então vai lá, complementa assim, a gente já responde de uma vez. Pastor, a minha dúvida está bem direcionada com a dele também, que vem do texto de Êxodo 31, que eu quero saber sobre o aspecto da lei no finalzinho do texto, que vai dizer assim, né? 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Porém que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Essa parte do certamente morrerá pertence ao aspecto moral ou cerimonial? Cerimonial, tá? Agora, vamos pegar aqui, a pergunta dele é muito interessante. Por que eu fiz tanta ênfase em dizer, tá? Antes da gente entrar na questão do domingo, tá? Em dizer qual é o aspecto moral da lei que não passa, tá? A cerimônia da lei era o 7º dia, tá certo? Agora, qual é o aspecto moral? São 2 coisas aqui importantes. Você vai trabalhar 6 dias e vai parar um, tá certo? Então, esse dia que você vai parar de descanso faz parte da lei natural de Deus, da necessidade do teu corpo, faz parte, é um presente de Deus para a tua vida, você parar um, tá? Agora, ele acrescenta alguma coisa. Consagra o dia que você para ao Senhor. Esse é o princípio moral, tá? Agora, esse princípio moral vai ser revestido de uma nova liturgia, tá? E o domingo vai ser essa nova liturgia. Então, o que não vai passar nunca é o princípio moral. Você peca se você trabalhar no domingo? Graças a Deus, não. Se você cumprir o princípio moral, no dia da sua folga, celebra um culto ao Senhor. É isso que a Bíblia diz, tá? Nesse dia, é dia que você consagra a Deus. Você trabalha por escala, coitado de você, não é? Mas não esquece de cumprir os 2 aspectos da lei. Agora, se você folga no domingo, tá? E se você não aproveita esse dia para ter comunhão com o povo de Deus, tá? É o mesmo pecado de você, no meio da semana, não ter cultuado a Deus. Porque esse dia é um dia de descanso, mas é um dia de consagração também. Se você tem 2 dias de folga, aleluia, então você usa um só para você e o outro para o Senhor. E faz dele para a glória dele. Tá claro? Tá? Quem é o próximo aqui? Boa noite, pastor. A minha pergunta tem um pouco a ver com a deles, mas tem um pequeno diferencial. No sábado, na antiga aliança, era considerado sagrado. O domingo hoje, então, não é sagrado. Apenas um dia, como todos os dias, é o dia do Senhor, é isso? Tá. Vamos pensar assim, tá? No aspecto literal do Antigo Testamento, que é o que ela me perguntou, se você não cumprir o sábado, morre,
tá? Se então é esse aspecto, então eu diria assim, ele não é sagrado desse jeito, tá? No sentido de que você morre porque você não cumpriu aquele exato dia da semana, tá? Agora tem um princípio que a gente tem que entender que Jesus ensinou para a gente. E diz assim que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus que eram hipócritas. O que Jesus queria dizer isso? Você vai celebrar não porque você tem uma obrigação, você vai celebrar porque você ama o teu Deus. Você vai consagrar esse dia ao Senhor porque Ele é o primeiro na tua vida. Você vai dedicar o teu tempo a Ele porque é teu prazer, porque é adoração ao Senhor. Então muda a visão. A visão é, se você não cumprir eu te mato, tá? E agora não, eu faço isso em amor ao meu Salvador. E tenho prazer em fazer isso, não me é pesado. Então toda vez que há alguma coisa que você pratique para Deus, que lhe seja pesado, lá Malaquias vai dizer isso bem claro. No que eu tenho sido pesado para vocês? Vocês não querem? Vão embora. Malaquias 1 diz isso. Porque se você pratica alguma coisa que parece ser pesado, não quero. É a mesma coisa que um marido que chega para a mulher e diz assim: te amo, mulher. É dose, mas eu te amo. Já pensou? A vontade que dá de dizer: não, que dose, coisa nenhuma, vai embora você. Que negócio é? Eu quero amor, mas amor que seja essa resposta. Então é nesse contexto, tá bom? Quem é o próximo? Boa noite. Boa noite, querido. Aqui, essa última parte do sermão, existem várias coisas assim que a gente podia discutir, eu gostaria de perguntar, né, debater. Mas vou ressaltar essa. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e eu vi detrás de mim, esse é o texto, né? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Na época, era chamado o primeiro dia da semana, não era chamado domingo. Então, provavelmente, domingo foi dado, o nome do domingo, por o primeiro dia. Mas na realidade aqui ele não falou, fui arrebatado no primeiro dia da semana. Ele falou, fui arrebatado no dia do Senhor. Ele não falou domingo, né? Quer dizer, não falou primeiro dia da semana. Então eu entendo que o domingo foi o nome dado exatamente ao primeiro dia da semana. Mas na época não existia o nome domingo. O que vai acontecer é o seguinte, tá? Pelo uso, tá? O apelido vai ficar, tá? Então o que acontecia? O uso normal do povo nas cidades era que nem nós chamamos, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tal. Então era primeira-feira, primeiro dia. Primeiro dia. Tá claro? Exato. Mas naquele dia a igreja se reunia e dizia: este é o dia do Senhor. E qual que era o poder da igreja para fazer isso, para mudar isso? Não, espera aí, você não vai entender, não entendeu ainda. A igreja começou a dar esse apelido ao primeiro dia da semana. No primeiro século, tá? Ele não mudou de nome. Ele vai mudar de nome na medida em que a igreja começa a ter influência dentro do contexto social. E vai mudar de nome oficialmente no ano 300. Mas ele já era chamado pela igreja de Dia do Senhor desde o ano 90. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Não? Então vamos começar de novo, tá? Não, vamos pensar bem. assim. Não, vamos pensar assim, ó. Chega lá. Vamos pensar aqui no coxa. Tá legal? Pensar no coxa, tá? Você sabe por que chama coxa? Sabe, né? Não? Não. Então vamos lá. Porque no time do coxa não podia ter preto. Lá atrás. Só podia ser polaco, tá? Então o apelido pejorativo do coxa era coxa branca, tá? E era pejorativo, tá? Então quem queria dar uma alfinetada, os coxa branca lá, tá certo? Muito bem. Isso é usado desde 1900 e carqueirada. Você nem sabe da história. Mas isso começa a se repetir, começa a repetir, começa a repetir. No momento em que ganha influência na sociedade isso, tá? Passa a ser o apelido que todo mundo sabe, coxa.
quem é o coxa? O coxa é o Atlético. Não é Atlético. É o Curitiba, tá? Então aí vai, mas nem lembra que é Curitiba, é o coxa, tá? Então, isso que aconteceu com o nome domingo, o primeiro dia da semana, tá? Todo mundo, primeira-feira, primeiro dia. Sim. A igreja chamava aquele primeiro dia da semana de dia do Senhor no seu culto. Hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor. Quando a igreja, no terceiro, quarto século, ela vai tomando, ela toma corpo, ela é uma grande influência na sociedade, todo mundo sabia que era domingo. E aí, sim, Constantino vai oficializar o nome de domingo naquele dia, em honra a Jesus. Não, tudo assim, tudo bem. A Bíblia não fala. Não, a Bíblia está falando era isso. Agora, a Bíblia fala que existiu esse termo dia do Senhor, e a história da igreja vai dizer que esse dia do Senhor era o primeiro dia da semana. No Novo Testamento a gente vê que tem apenas 2 citações ou 3 do primeiro dia, né? E a gente vê também que Paulo, quando teve em países estrangeiros, né, que não era costume, porque tudo bem, quando Paulo estava falando para os judeus, ele ia nas sinagogas aos sábados. Isso. Mas quando ele viajou, ele foi para um país estrangeiro, na Mesopotâmia, ele saiu para fora da cidade um dia de sábado para procurar para fazer o culto dele. E não, a Bíblia é bem forte, querido, ela menciona sábado várias vai vezes. Procurar a sinagoga. Na sinagoga ele arma uma discussão. Essa é a estratégia de Paulo. Ele vai na sinagoga, arma a discussão. Depois que dá aquela bagunça, no primeiro dia da semana ele começa a se reunir com esse povo nas casas. Célula o tempo todo. Até essa parte que ele, no primeiro dia da semana, ele ficou até meia-noite. Naquele tempo, os dias começavam na parte escura. Então aqui, se a gente for pela Bíblia, a gente vai entender que foi um sábado à noite, porque ele ficou até meia-noite, no primeiro dia da semana, e no outro dia ele foi embora, no domingo de manhã. Então a primeira parte do dia era a parte escura, como diz lá no Gênesis, e como era na época dos judeus, todo mundo assim sabia que era assim, né? Então, o primeiro dia da semana que eles se encontraram, e ficou até a meia-noite, era um sábado à noite. Deixa eu fazer aqui um parênteses, tá? Eu não vou entrar em polêmica aqui, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: você está correto dentro da filosofia judaica, pela marcação do calendário judaico. Mas a marcação do calendário judaico, espera um pouquinho, querido. A marcação do calendário judaico não era a mesma marcação do calendário dos romanos, e não era a mesma marcação dos outros calendários. Então, a gente poderia discutir bastante sobre isso. Não, sim, eu sei, até mesmo porque a Bíblia foi escrita por Paulo, que era judaico. Então, ele estava se referindo ao que ele entendia como em determinados momentos, em contextos que não eram judaicos. Ele escreveu em Roma, ele escreveu em Éfeso, ele escreveu na Galácia, e ele vai colocar os contextos do local que ele está falando. Mas, tudo querido, bem. Acho que deu. Tá? Vamos lá, próximo. Tudo bem, pastor? Tudo. Eu gostaria de falar sobre o decálogo. Para os cristãos, de lá dos mais primórdios tempos até agora, o decálogo se refere ao que está em Êxodo 20, certo? Exato. Ou estou errado? Não, perfeito. Tá. E se o sábado, como o senhor relatou, é uma lei cerimonial, por que ela constou nos 10 mandamentos? Perfeito. E por que o senhor diz que foi criado para os judeus, se o sábado foi estipulado no Éden? Tá. Como diz Gênesis 2. Exato. Ok. Então, e só mais um pouquinho, por favor. Eu gostaria de ler uma citação aqui. Não, eu perdi, desculpa. Tá bem. Ok, vamos lá. Vamos voltar tudo de novo, que a gente falou até agora. Gênesis 2, tá? Deus cessou toda a obra. Certo. Tá? Então ele está falando um princípio moral. Quando chega Deuteronômio, que vai falar as razões porque deve guardar o sábado, Êxodo vai citar Gênesis, e Deuteronômio cita Gênesis, mas vai citar também a saída do povo de Israel, quando eles eram escravos e não tinham descanso, tá? E ele coloca essas duas colocações como uma promessa do descanso que vem ali. O que eu estou falando lá no Decálogo? O Decálogo
como guardar. O decálogo está clarinho: trabalha 6 dias. Um dia você descansa, e esse dia que você descansa é o dia do descanso do Senhor, que você consagra ao Senhor. Essa é a lei moral, não passa nunca. Agora, Levítico 23 vai definir quais são as cerimônias da lei, e estas cerimônias da lei passam. E é lá em Levítico 23 que vai dizer que o 7º dia, tá? Esse vai ser o dia moral, ou melhor, o dia cerimonial. E essa cerimônia vai ser predita em Oséias, que vai acabar, e assim sucessivamente. Tá? Obrigada, pastor. Tá certo. Vamos lá. Boa noite, pastor Pascoal, graça e paz. Boa noite, igreja. Amém. O pastor sabe que esse assunto polêmico já foi Claro. conversado pessoalmente. Sou membro dessa igreja, gosto de informar os irmãos. Gostaria só que o pastor entendesse que eu vou passar para o outro lado da moeda. Eu estou satisfeito com todas as colocações. Para mim foi importantíssima essa palestra. Mas como batista, como crente no Senhor, como evangélico, gostaria que o pastor colocasse como ex-presidente da Congregação Batista Brasileira, pastor dessa igreja há 20 anos, como fica nós cristãos que guardamos o domingo, o dia do Senhor consagrado a Ele, se a maior parte dos nossos membros atualmente não consagra o dia inteiro de domingo ao Senhor, sendo que nós somos cobrados, e eu sou cobrado também muito por denominações que pregam e seguem o sábado, que o dia inteiro, ou uma grande parte do dia, teria que ser dedicado ao Senhor. E nós vemos hoje nas nossas igrejas, e infelizmente um pouco aqui também na PIB, que muitos cristãos no domingo ou vêm no culto de manhã ou vêm no culto à noite. Ele não consagra o dia inteiro ao Senhor, ao contrário daqueles que seguem o sábado, que passam praticamente todo o dia consagrado ao Senhor em família ou na igreja. Sei, pastor, que obra, ritual, nada me salvará, só a graça do Senhor. Mas eu acho que isso, para converter irmãos que não conhecem a palavra, é importante. E hoje eu gostaria de saber como fica a nossa visão para quem não consagra o dia inteiro de domingo ao Senhor. Esse é um valor que tem, vamos dizer assim, é um valor que precisa ser resgatado, tá? Com certeza. Algumas pessoas, por exemplo, já me perguntaram: pastor, se são 2 públicos, mais ou menos 30% da igreja vem no culto da manhã e da noite, 70% não vem, tá? Se são 2 públicos, por que o senhor prega 2 sermões diferentes? Ele disse assim: porque no dia que eu pregar um só e repetir, eu vou estar dizendo para todo mundo que eu concordo com essa prática, tá? Esse é um valor que precisa ser resgatado, queridos. Mas como é que a gente resgata esse valor? Ele resgata dentro da nossa casa. Por exemplo, eu tenho uma memória muito gostosa da minha avó, tá? A minha avó foi uma pessoa que me ensinou muito, as 2 avós. Mas uma delas era feirante, de feira de rua, assim, sabe? Tinha uma barraca de feira. E todo mundo sabe que a feira do domingo vale por 3 dias da semana de trabalho. O meu avô não era crente, e a minha avó era professora da escola dominical. E ela foi morar num bairro de São Paulo, onde tinha uma congregação. E naquela congregação, ela participou daquela igreja desde o nascimento daquela igreja. Foi membro fundadora daquela igreja. Para ter uma ideia, quando eu às vezes dormia na casa da vovó, e era domingo, e a gente ia para a igreja com ela, a gente tinha que levar a cadeira, porque não tinha cadeira no templo. E como ela morava a mais ou menos 80, 90 metros daquela congregação, todas as cadeiras da casa dela iam para o templo. E eu, quando estava lá, ajudava a carregar. E eu me lembro muito bem das brigas homéricas que aconteceram entre a minha avó e o meu avô. Porque o meu avô não se conformava que ela não ia na feira no domingo. E ela então dizia assim para o meu avô: se você quer fazer, vai e faça, o problema é teu. Mas hoje é o dia que o meu povo está reunido. Hoje é o dia que as minhas ovelhinhas, meus alunos que eu estou discipulando, eu vou ensinar. Esse é o dia que eu posso usar os meus dons. Minha avó tinha o 4º ano primário. Você imagina o esforço dela para preparar a lição da escola dominical. Mas aquilo era um valor para ela.
E era interessante porque um dia ela fez um pacto com meu avô. Disse assim: olha, essa semana você vai trabalhar no domingo, mas na semana que vem você vai comigo na igreja. E eu duvido que Deus não multiplique os valores para você. Meu avô tirou sarro. Tá, você vai ver. Deus é tremendo. Aquele domingo quebrou o caminhão, arrebentou tudo, deu aquela confusão danada. Ele não ganhou nada, só perdeu dinheiro. Na semana seguinte ele disse: de hoje em diante eu não vou fazer mais feira no domingo. Esse negócio com o teu Deus é meio complicado. Então, eu aprendi com a vovó uma coisa tremenda, tá? Isso precisa ser um valor na nossa vida, não uma lei. A nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus, que são hipócritas. Se você transformar isso num valor, você vai ter uma bênção com os teus filhos. Os teus filhos virão para a igreja com alegria, com prazer. Eles não vão saber viver sem estar na casa de Deus. Eles vão ter ministérios, vão se envolver. Mas nós temos que cultivar isso não como um legalismo. Se você não cumprir, morre. Tá? Ou tem a punição disso ou daquilo, mas como uma celebração da vida, da família, da festa, do Senhor da nossa vida. Então, eu concordo com você, e a gente precisa, como líderes da igreja, dizer para os nossos queridos: olha, você não tem uma obrigação para cumprir, mas você quiser celebrar Jesus, então celebra com alegria, faz desse dia o dia do Senhor na tua vida, da tua família, brinca junto, celebra, adora a Deus. E aí muda. Eu tenho na minha vida as marcas de uma família que aprendeu a celebrar Jesus assim, tá? Obrigado, querido. Boa noite, pastor. Boa noite. Pastor, é o seguinte, eu fui criada numa igreja sabatista, né? Hoje eu entendo com muita paz no meu coração, né? A questão é o seguinte, que muitas pessoas falam: isso era um elo entre Israel e Deus. Mas a pessoa diz: mas hoje nós somos o Israel de Deus. Sim. Então isso não é extensivo para nós também? Veja bem. Isso na visão deles, para eu poder saber. Perfeito. Mas nós somos de fato o novo Israel de Deus. Em que sentido? Nós somos o povo de Deus na terra. Quem é o povo escolhido de Deus hoje? Não é Israel. Somos nós, a igreja. Agora, a velha aliança, isso que é importante a gente entender, tinha cerimônias. A nova aliança tem novas cerimônias. Da mesma maneira que o sábado, a circuncisão. Por que nós não circuncidamos os nossos filhos ao 8º dia? Por que a gente não faz a cerimônia do sacrifício? É fácil entender isso. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Mas essa é a razão. Então, quais são as novas cerimônias? São aquelas descritas no Novo Testamento. Nessa sequência que você está falando, pastor, o Shabá é descanso, pausa, repouso. Por que em alguns momentos eu entendo assim e outros eu entendo textualmente como sábado? Perfeito. Se a abolição fala, né, foi abolido o sábado, por que esse sábado não é o descanso também? Tá. Isso é a mesma palavra. Porque a palavra é transliterada, não é traduzida. O que acontece na nossa Bíblia é o seguinte: todas as vezes que aparece Shabat, tá? E Shabat é o verbo, na concepção do tradutor, tá? Ele traduz. Na concepção do tradutor, é a mesma palavra que está lá, ele coloca como sábado, tá? Então, eu posso, em todas as vezes que a palavra Shabat aparecer, traduzir como descanso, ou como cessação, ou como pausa. E sábado de descanso? Não tem sábado de descanso. Não, aqui está escrito. Mas é um pleonasmo. A palavra que está lá é Shabat. Shabat de Shabat. Não é Shabat de Shabat, é Shabat. O tradutor colocou sábado de descanso, para você saber que é descanso. Mas, na verdade, só tem uma palavra, Shabat, que quer dizer descanso. Então, o que fez? Deixa eu explicar como é que funciona a tradução da Bíblia. Desculpe, tanto trabalho, pastor. A tradução da Bíblia, para você não ter 500 mil Bíblias diferentes, então, uma série de termos, eles são acordados entre as denominações. Para a sociedade bíblica, vai produzir uma Bíblia. Para não produzir a Bíblia do Batista, a Bíblia do não sei o que ele faz? Ele faz um acordo.
As palavras que têm interpretação doutrinária, elas não são traduzidas, elas são transliteradas. Então, sábado, que é um nome nosso, tá? Seria o Shabat, tá? Você tem, por exemplo, o batismo. Batismo não é uma palavra portuguesa. Batismo é uma palavra grega, ela é transliterada, porque se fosse traduzir tinha que dizer emergir. Mas tem gente que entende que o batismo não é emergir, então você vai transliterando. Então, esse é o contexto. Mas lá está Shabat. Eu poderia traduzir simplesmente descanso. E quando fala que foi abolida essa lei, e fala que o sábado que a gente leu lá, Pentecostes, Festa do Tabernáculo, lá está Shabat também. Então não seria abolido o descanso? Abolido, veja bem, querido, foi abolido, ali está escrito em Levítico 23, quais são as cerimônias da lei. Aí nesse momento da história em Levítico, tá? O descanso já tinha virado uma cerimônia. Tá. Em função de todas as regras judaicas que foi... Isso. Então ele diz, quais são as regras cerimoniais do judaísmo? Está em Levítico 23. Então vai aparecer, estas são as cerimônias sagradas, as festas dos judeus. Primeira, o sábado do 7º dia. Entendi perfeitamente. Entendeu? Muito obrigada, pastor. Próximo. Nós temos mais 3 pessoas, eu vou logo em seguida, depois desses irmãos que já estão aqui, 2, né? A gente vai encerrar, que eu já, agora que eu vi que são 9h25, perdão, tá? Vamos lá. Boa noite, pastor. Por muitos anos, eu fui um seguidor de um sábado por lei, certo? Depois de muito tempo, entendendo que o sábado não é uma lei, deixou de ser apenas uma imposição. Por quê? Passou a ser lei no Sinai porque o povo, 400 anos de distanciamento das práticas, dos cultos tradicionais. Inclusive escravos. Exato. Escravo não tem dia de descanso, gente. Exatamente. É isso. Tinha se afastado tanto da diretriz principal divina, que necessitou-se uma lei memorial, que relembrasse, que voltasse às práticas e, de uma forma insistente, fizesse que voltassem a praticar primeiro, a gente entende que o sábado, ele foi posto por causa do homem, porque o homem necessita, como o pastor mesmo falou, que precisa de um descanso, senão ele morre, e hoje nós temos a grande incidência de estresse, pessoas se suicidando, se afastando da vida, e aí entendo o pecado também como sendo afastamento completo de Deus. Se não houver esse dia dedicado, seja ele o domingo, ou o sábado, ou a quarta, ou que seja dedicado de forma integral a Deus de coração, o homem está pecando com certeza, porque ele está se afastando de Deus. Pecado então não é simplesmente transgressão da lei, é afastamento de Deus. Agora, vejo que lá em Gênesis 2, versículo 1 e 2, que Deus encerrou a criação, ele fez em 6 dias, no 7º descansou, e entendo que Deus não necessitaria descansar, ele fez como um exemplo, e lá completa, portanto, abençoou e santificou o 7º dia. E quando as pessoas guardam um dia, ou o sábado, estão fazendo memória de entender que Deus é o Criador, e devotando, assim como eu devoto o dízimo, assim como eu devoto algo que é considerado sagrado, e as igrejas até hoje, elas pedem que seja assim feito, porque é a manutenção do Evangelho. Entendo que Deus em tudo pôs como também uma tênue sombra, e o sábado e a lei era uma tênue sombra. Nós entendemos que quando ele terminou a sua obra, e estudos proféticos apontam que o sábado aponta ainda para o descanso final do povo de Deus. Então é ainda vigente, não com apenas um dia. Esse é o que eu entendo. Lá em Apocalipse, no versículo 12, no final dele, encontramos uma citação: e o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater
com o resto da descendência, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Lá no capítulo 14, versículo 12, e isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Eu faço uma pergunta: quais são os mandamentos de Deus hoje? Ok? Tranquilo, tá? Você vai ter a lei moral que nunca passa. Sim. Mas Jesus resumiu os mandamentos de Deus, e João, que é o autor do Apocalipse, ele vai repetir isso lá nos Evangelhos e depois na primeira carta que a gente está estudando aqui. Certo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, é claro que a lei de Deus, a lei moral, os princípios, os valores, eles se estendem, mas Jesus vai condensar em 2 valores básicos da vida e assim por diante. Esse mesmo texto do Apocalipse vai definir quem são essas pessoas. Sim. No capítulo 5, se não me falha a memória, quando há aquele clamor de quem pode abrir os selos, e ele diz: são aqueles que viram em Jesus, foram lavados no sangue do Cordeiro e mantiveram a sua fidelidade a Cristo, apesar da sua vida ser sacrificada para isso. E aí vai Sim. dar um contexto bem maior, tá? Mas envolve o decálogo, com certeza. Certo. Vejo então que não se perdeu o valor da lei. Não. Nós temos os primeiros 4 do decálogo apontando para Deus. Os 10 mandamentos não passaram. Quero deixar bem claro isso. Sim. Tá? O que passou foi a cerimônia da lei. Entre a cerimônia da lei existe uma, tá? que vai ser praticada como um sinal perpétuo da aliança antiga, que era uma marca distintiva, à semelhança de outras cerimônias, e aí vai ser o 7º dia. Mas o princípio final. vai ser sempre, como um sinal. O princípio vai ser sempre: trabalha 6, guarda 1 e dedica isso em prol do homem. integralmente. Uma pergunta final. Em prol do homem e em prol de Nós Deus. entendemos porque então. esse valor é para os 2 lados. Sim. Para a minha saúde, mas também para a minha conexão com Deus. Esse é o dia que eu tenho que buscá-lo, honrá-lo e saber que Ele é Senhor de todas as coisas. Então eu entendo, eu gostaria dessa explicação também, que se eu porventura entendi que o sábado literal, ele é um dia que me motiva a também observá-lo, na esperança dessa remissão final, que todos pregamos em todas as denominações, nós estamos vivendo tempos finais, ele ainda é a tênue sombra que está apontando para esse final. E não seria errado, ou não seria pecado, ou não estaria batendo de frente, se eu viesse a observar Excelente pergunta. Excelente pergunta. Nessa A questão é o seguinte: a Bíblia vai dizer o seguinte: ninguém vos julgue. Presta atenção, esse é o texto básico que a gente tem que lembrar. Ninguém vos julgue se você guarda ou não guarda. Por quê? Está lá em Colossenses 2. Ele diz assim: eu não posso chegar, por exemplo, para um irmão de uma outra denominação que guarda o sábado e dizer: você está indo para o inferno. Não é esse o propósito. Agora, ele também não pode dizer para mim, tá? Como não mais, graças a Deus já mudou, mas até 1950 os adventistas diziam que pelo fato de a gente não guardar o sábado a gente ia para o inferno, até 1950, tá? Depois de 1950, com o movimento evangelical dentro da igreja adventista do 7º dia, eles reformularam num diálogo interconfessional com as denominações evangélicas, tá? Essa visão. E disseram: não, a salvação é por Jesus Cristo, e acabou. Até 1970, quando houve um novo movimento na igreja adventista, e aqueles teólogos que disseram isso foram expulsos da igreja adventista. Aí houve um outro movimento outra vez que retomou, e ainda continua essa tensão, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: nem eu devo dizer para ele: ó, você não está com Deus, está indo para o inferno, nem ele vai dizer para mim. Porque, querido, se a lei moral é trabalha 6 dias e guarda 1, se for o sábado, se for o domingo, se for a quarta-feira, você está cumprindo o princípio da lei, bendito seja o nome do Senhor.
É esse o princípio que está no Novo Testamento, está claro? Eu não queria dizer nada contra absolutamente ninguém. Então a dedicação deveria ser de espírito, voltar a Deus, para que haja esse elo de comunhão. Então, a questão sábado, ou nome descanso, ou domingo, o dia do Senhor, hoje é a questão. Eu tenho que dedicar, porque se eu não estiver dedicado, então aqueles amigos que ele vem buscar na sua vinda, eu não vou fazer parte porque eu não sou amigo dele. Aí eu vou fazer um parênteses, tá? Porque essa era a questão de 1950. Não. Me perdoe, eu não quero dizer que o sábado seja isso, de forma nenhuma, mas o que eu quero dizer, aquele dia separado para a comunhão plena. Eu sei, mas eu vou dizer o seguinte para você: a graça de Deus é maior que a burrice humana. Com certeza. Entendeu? Então tem cara que é cabeça dura, vai sofrer, vai perder a bênção, tá? Mas aquilo que foi selado no Espírito não dá para arrancar, tá? E vou dizer mais, esse selo do Espírito vai ao longo da vida trazer consciência. Então você mesmo disse, tá? Pela sua postura, você é um estudioso da Bíblia, você é uma pessoa comprometida com Deus, mas que durante um tempo da sua vida você tinha uma concepção, muito provavelmente cheio de interesse de coração, sem nenhuma crítica, tá? Hoje você tem uma outra concepção e que, vamos dizer assim, não abroga aquela antiga, mas acrescenta aquela antiga. E como era com Deus antes? Deus olhava para você e dizia: você é meu filho amado. E depois, você continua sendo meu filho amado. E eu estou derramando o meu Espírito em você, e sobre mim, e sobre os outros, para que a gente cresça. Aquilo que ele falou sobre o domingo aqui, né, que nós aqui devemos aprender a praticar, que está errado, está certo, mas o que é isso? É graça de Deus que está dizendo para o cara que não vem, que não está fazendo, escuta, acorda. O que existe de modelo do dia do descanso, que você está certíssimo, é uma condição profética, você falou perfeito, está certíssimo. Assim como a terra prometida era a ideia do descanso, da escravidão e do deserto, tá? A segunda volta do Senhor Jesus é retratada também nas profecias como o dia do nosso descanso. Não é que a gente vai ficar dormindo lá, não, é que todo o projeto de Deus vai se completar na nossa vida e é simbolizada no dia que a gente separa o Senhor. Perfeito. Mas eu não colocaria isso como uma regra excludente da graça. Por quê? Deus, na sua graça, está trabalhando. Você recebeu Jesus como Senhor, o Espírito Santo entrou, Ele está começando uma transformação na sua vida, e essa transformação vai passar por etapas, e quem sabe essa seja uma delas. Esse é o sentimento que eu tenho. Portanto, eu sou adventista, porque aguardo advento, batista, porque creio no batismo e no Espírito Santo. Sou pentecostal, porque eu sei que os dons do Espírito estão... Querido, eu não tenho problema, eu não quero julgar você, porque se eu fizer isso eu estou em pecado, porque a Bíblia diz claramente isso, tá? E vice-versa, né? Boa noite, pastor. A lei diz então que quem não cumprir o sábado será executado. A lei. Executado seria a morte. É morte. Vai ter dois conceitos que é importante, tá? Você vai ver que nos primeiros momentos, tá, da lei, você vai usar a ideia de morte. Mata, porque esse aqui é um dissidente radical. Tá bom. Tá? Depois o outro momento será excluído do povo de Deus, ou banido do povo de Deus. Então o senhor é viajado, conhece muitas igrejas que fazem questão de guardar o sábado. E conhece algumas igrejas que também cumprem a segunda parte, que executam aqueles que não... Não, mas não é essa a questão. Vamos lembrar de Colossenses 2. Ninguém vos julgue. Esse é o princípio. Nem por isso, nem por aquilo. E queridos, essa é uma regra dos dois lados. É de lá para cá e de cá para lá. Tá? É por isso que eu evitei ao máximo de citar o nome de uma denominação. Num dado momento falei, infelizmente, errei. Mas porque não é para julgar ninguém, tá? E também, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu vou falar isso aqui para encerrar e já falei demais. Alguém me chamava assim de maluco, como é que eu trago o coro adventista para cantar na nossa igreja? Estou falando sério, me pegaram no meu pé.
tá? Por quê? Porque não, eles são adventistas, né? Aí um dia me perguntaram para mim, mas eles são crentes? Eu falei, são. Eles creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que eu faço isso? Porque a Bíblia diz, ninguém vos julgue. Se eu não quero ser julgado, é isso que Paulo está dizendo, não me julgue por isso, tá? E não quero que você seja julgado por isso. Esse é o princípio, tá bom? Vamos ficar de pé, queridos? Muito obrigado pela perseverança dos santos aqui, viu? Olha só, né? Tá tarde, tá frio. Obrigado pela presença de vocês, líderes que estão aqui. Nosso propósito é esclarecer, tá? Não é fazer polêmica, não é nada disso. É abençoar pessoas através do esclarecimento, tá? Às vezes isso gera uma crise de consciência no coração de um ou de outro, e que a gente vai abrir a Bíblia e vai dizer, olha, essas são as nossas razões, os nossos sentimentos, tá? Mas vamos amar as pessoas, respeitar as pessoas, esse é o propósito de Deus, tá bom? Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por esse tempo, e muito obrigado por esse povo que aqui está, povo precioso, povo amado, querido. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos dê maturidade, sabedoria, unção do Espírito, para caminhar como povo teu aqui nessa terra, para fazer diferença, Senhor, nesse mundo, anunciando a mensagem do Evangelho, pregando Jesus Cristo, esperança, salvação, perdão, vivendo os carismas do Senhor na nossa vida, porque o Senhor nos chamou para servir, e é na capacitação do Teu Espírito Santo que servimos. E Senhor, dá-nos essa capacidade de enxergar a maneira como o Senhor enxerga o reino. Às vezes nós fazemos tantas divisões e tantas coisas, e não entendemos que o Senhor é aquele que tem nos amado a ponto de tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, e a ponto, Senhor, de fazer dos dois povos, como diz lá a Tua palavra, um único povo. Ainda que a gente não queira entender, o Senhor fez, e está feito, e é suficiente. Ajuda-nos a abençoar pessoas, ajuda-nos a trazer a Tua palavra com alegria, ajuda-nos a celebrar Jesus, Senhor nosso. Leva-nos agora na paz do Senhor para os nossos lares. Permita, Senhor, que encontremos os nossos queridos guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor. E faz da nossa casa o lugar da adoração, do serviço, lugar onde se ensina e onde se aprende a viver Jesus. É aquilo que nós oramos no Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você.